Oi meninas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. O vídeo de hoje é sobre Guia da Europa. Para quem acompanha os meus vídeos, tem um deles que eu tô falando que eu vou falar um pouquinho sobre as coisas na Europa, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tô fazendo esse vídeo para me aparecer, para ser melhor do que ninguém, né? O que eu quero passar nesse vídeo é a experiência que eu tive aqui, o que eu aprendi aqui, porque quando eu cheguei aqui eu tive muitas dificuldades. E eu acredito que com esse vídeo eu possa ajudar muitas pessoas ou muitas meninas que estão pensando em morar em outro país e que as coisas não são tão fáceis. Então, assim, de certa forma pode ser que ajude alguém. Então, eu vou dizer, falar para vocês paralelamente o que eu fiz, né? E o que eu vou fazer com a minha próxima mudança, que será logo em breve. Então, assim, as dificuldades que eu tive quando eu vim pra cá, eu acredito que eu não vou ter quando eu me mudar pra Índia, porque já se passaram 8 anos que eu tô aqui, então eu já aprendi bastante coisa. Então, assim, o início de tudo, meninas, é o idioma. Então, assim, se você vai mudar para um lugar que a língua, por exemplo, seja inglês, vá pelo menos já falando um pouco de inglês, pelo menos para você se virar no dia a dia. E quando você chegar na cidade que você vai morar, tenta entrar em contato com algum, como é que chama aquilo? Creche, algum asilo, algum lugar que você possa trabalhar gratuitamente, porque assim você vai estar tendo contato com outras pessoas e vai estar aprendendo o idioma e não vai ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. E o que acontece aqui, por exemplo, é o que as pessoas entram muito em depressão, né? Esse é um dos motivos. Mas vamos lá. O que eu fiz quando eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui em julho. Em agosto eu comecei na escola. Mas aqui o governo paga para você entrar para você estudar o dinamarquês. Só que para isso você precisa ter uma identificação, né? Uma ID. E eu não tinha ainda essa ID. A minha ID chegou 6 meses depois. Então meu marido não quis que eu ficasse em casa esperando 6 meses. Então ele pagou né, esse período que eu fiquei esperando a ID para depois o governo pagar. E foi ótimo, porque assim eu conheci mais pessoas, eu criei novas amizades e fui aprendendo o idioma. Só que assim, quando eu cheguei aqui eu falava inglês. Eu tinha entrado no Brasil no curso intensivo de inglês, eu fiz 6 meses intensivo. Só que aí quando eu cheguei aqui eu não quis ficar falando inglês, porque assim, tudo bem, digamos aqui 90% da população fala inglês. Mas o idioma aqui oficial é dinamarquês. Então, assim, eu entrei de cabeça, assim, para poder aprender o idioma, para ficar independente do meu marido, porque eu tinha que fazer as coisas na rua, eu tinha que ficar esperando ele chegar para ele fazer para mim e tudo mais. E eu não queria isso, eu queria ter minha independência. Então, eu não faltava na escola, eu, sabe, me virava, estudava para poder terminar logo. Voltando, não porque eu quis ser melhor do que ninguém, só porque eu quis logo terminar essa escola, porque ela era, na época, 3 vezes por semana, 6 horas. Se eu terminasse a escola logo, eu já podia arrumar um emprego. E foi o que aconteceu. Logo assim que eu terminei a escola, eu terminei a escola em dezembro. Quando foi no comecinho de janeiro, eu já comecei a trabalhar. Foi bem rápido, eu nem esperava, né? E assim, o governo paga 3 anos pra gente estudar. E nesses 3 anos, se você não terminar, você tem que pagar sozinho. Então eu terminei a escola em 2 anos. Pra mim foi um alívio, assim, acabar, não ter que ficar indo mais na escola, foi muito bom. Então, assim, com a minha mudança, o que eu vou fazer?
né? Já que eu passei por todas, desculpa, por todas as dificuldades e problemas, então o que eu vou fazer? Quando eu chegar na Índia, eu vou entrar em contato com algum... A minha intenção é trabalhar, como é que chama aquilo? Voluntário em um abrigo de crianças, porque assim é uma coisa que eu gosto e também eu vou estar aprendendo não que eu vou estar aprendendo o idioma, porque na Índia, você sabe, são vários idiomas que eles falam, mas assim eu vou ter contato com outras pessoas, eu não vou ficar em casa o tempo todo, porque possa ser que eu arrume emprego rápido e possa ser que não, mas com isso, positivamente, eu vou estar fazendo uma rede de amigos, né? Tendo mais contatos, né? Eu quero fazer curso de yoga, se for possível, um curso de maquiagem. Outra coisa, meninas, é o seguinte, às vezes quando a gente muda, já quer logo procurar brasileiros para ter contatos e tudo aquilo mais. Mas nem todo mundo que fala português que é brasileiro é bom amigo. Então, o que eu digo para vocês, cuidado. Cuidado com as amizades. Quem vocês vão colocar na casa de vocês. Às vezes, tem muitos brasileiros que não querem contato com outro brasileiro. Eles realmente não querem. Aqui mesmo eu conheço algumas que não querem mesmo de jeito nenhum. Só na rua, oi, tudo bem, e assim acabou. Eu tenho algumas amigas, mas assim, a gente se encontra de vez em quando, mas eu tomo muito cuidado com o que eu falo, com o que eu converso, porque é complicado. Eu vou ser sincera, assim, alguns brasileiros, quando mudam do Brasil para outro lugar, fica com o rei na barriga, fica se achando melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote. E não é bem assim que as coisas são. Eu continuo a mesma pessoa de quando eu morava no Brasil aqui. Não é porque que eu vou mudar para a Índia que eu vou mudar, vou ser outra pessoa, né? Pra que isso? Eu vou continuar com meus pés no chão, né, firmes, com a minha simplicidade, com a minha humildade, porque, na minha opinião, mudar de país não muda o caráter de uma pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes. A outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre, se eu não esquecer, né? Seria sobre. Tava aqui na minha cabeça o que eu ia falar pra vocês e sumiu. Será que eu vou lembrar? Procurem ver filmes em inglês para quem vai estar mudando para um país que o idioma é inglês. Filmes, jornal. Foi assim que eu fiz quando eu mudei para cá, né? Porque o princípio da mudança de tudo relacionado é o idioma. Sem ele você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, assim, pra mim, dinamarquês e alemão era tudo a mesma coisa. Mas mesmo assim, depois que eu tava 1 ano na escola, aí eu comecei a falar o idioma. Eu não me importava se eu falava certo ou errado, né? Porque eu queria me comunicar. E os dinamarqueses sabem que o idioma deles é um idioma bem difícil. Então, assim, e aí eu comecei a ver filmes, a ler jornal. Eu tinha alguma dúvida, eu perguntava pro meu marido, perguntava pras pessoas mesmo, assim, porque ninguém nasceu sabendo, todo mundo ia pra escola pra aprender. Então, as dificuldades que eu tive aqui, eu já não vou ter quando eu chegar na Índia, porque é mais ou menos dessa forma que eu quero fazer. Claro que não com o idioma, mas pelo fato da amizade de conhecer pessoas, né? Já é meio caminho andado. E se, por exemplo, se você criar círculos de amizades e ficar falando só em português, por exemplo, eu sou casada com um dinamarquês, mas a gente fala bastante dinamarquês em casa, porque se eu ficar só falando português, não vai me ajudar muito, porque o idioma da rua é o dinamarquês. Então,
pra mim, ficar falando português com meu marido não adianta muito. Claro, a gente, digamos assim, que nós falamos 50% português e 50% dinamarquês, porque ele também quer aprender português. Então, é um ajudando ao outro. Mas hoje em dia eu consigo fazer as minhas coisas na rua, no mercado, fazer as minhas coisas sem problema, sem precisar que ele esteja do meu lado. Claro que algumas coisas mais importantes eu preciso dele para que ele traduza alguma coisa ou outra, mas eu leio jornal, eu vejo filme, tudo isso. Então, se informem, meninas, leiam, procurem alguma biblioteca que possa emprestar algum livro, algum vídeo, algum DVD, alguma coisa, para qualquer idioma que seja ele inglês, alemão, francês, espanhol. Se você não se interessa, você não vai aprender. E o que eu vejo, assim, é que as pessoas aqui, eles enxergam a gente com outros olhos quando a gente fala o idioma deles, quando a gente vai trabalhar, porque de uma forma ou outra, eu sou estrangeira aqui, eu sou casada com um dinamarquês, mas eu sou estrangeira. Então, eu tenho que, deixa eu dar uma olhada aqui, está gravando aí, tá gravando aí. Então, eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que me interessar. E uma outra coisa que eu faço também uma vez por semana, que me ajuda bastante, é visitar velhinhos. Aqui tem um programa de você visitar os velhinhos na casa deles. E isso, particularmente, eu acho que tem me ajudado bastante, porque assim eu tenho um contato com mais uma pessoa, né, com uma dinamarquesa. E eu faço uma visita durante 1 hora. E aí nós conversamos só em dinamarquês. Então já é mais uma ajuda. O que pode te ajudar também muito é livros de criança, dicionário de criança, desenho, tudo o que você acha que possa lhe ajudar. Nossa, meninas, entre com cabeça, aprendam mesmo, porque afinal de contas o idioma é uma coisa que você vai aprender que ninguém vai tirar de você. É igual você aprender a dirigir. Você nunca mais vai esquecer de aprender a dirigir, de dirigir. Claro que o idioma você esquece se você não se comunica mais, né? Mas vai depender isso também de você. Uma outra coisa também que eu quero falar relacionada ao idioma, eu conheço bastante brasileiras que moraram na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que os maridos não falam português. Eu acho super importante o seu marido, o seu namorado, enfim, falar o seu idioma, até mesmo para comunicação com a sua família. E uma coisa que eu acho assim meio cafona, eu vou dizer assim, cafona, é de brasileiros que morou fora 2, 3 anos, e até mesmo em alguns vídeos eu já vi isso. Eu tenho 2 amigas que fazem muito isso, que ficam o tempo todo falando inglês. You know, ai, isso é muito brega. É brega porque ninguém esquece o português morando nos Estados Unidos 2, 3 anos. Eu moro aqui há 8 anos e eu continuo falando meu português normal, sem esquecer, que eu acho que não esquece, eu acho que isso é uma frescura, né? E claro que eu sei que talvez na escrita eu esteja escrevendo alguma coisa errada, porque depois que o Brasil mudou a gramática, eu não comprei a nova gramática brasileira, mas que eu vou ficar falando o tempo todo dinamarquês com todo mundo, porque eu não lembro muito das palavras. Me poupe, viu? Eu tenho orgulho de ser brasileira e eu vou continuar falando o meu português em qualquer lugar que eu esteja, né? E até mesmo quando me mudar, eu vou tentar ao máximo ficar falando dinamarquês também, porque como o dinamarquês é um idioma muito difícil, eu não quero, quando voltar pra cá, ter que voltar pra escola pra aprender tudo novamente. Então, o que eu puder ver em dinamarquês, de filmes e vídeos e tudo mais, eu vou fazer. Claro que eu vou aprimorar mais o meu inglês, que não é
100%, mas eu consigo me virar muito bem com ele, né? Fazer as minhas coisas e tal. É claro que hoje em dia eu falo mais dinamarquês do que inglês, mas isso não vai me impedir de fazer as minhas coisas. Meninas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que está aí pensando em mudar para outro país. Não é fácil, não é lá essas mil maravilhas, tem inúmeras dificuldades. E os próximos vídeos que eu vou fazer é um... Ai, meninas, desculpem aí, o vídeo, a câmera fechou ali. Então, mas eu espero que eu consiga postar esse vídeo todo de uma vez só pra vocês. Não sei, eu vou ver se eu consigo. Mas, como eu estava dizendo, o próximo guia talvez vai ser sobre festas, alimentação, né, comida. Ou talvez vocês escrevam aí o que vocês acham, o que eu possa falar sobre aqui.